Sabe como você pode entrar para a história de São Paulo? Acompanhando o dia a dia da Câmara dos Vereadores, participando das decisões que transformam a nossa cidade. Você vem até a Câmara e a Câmara vai até você. Nós melhoramos a vida de milhões de paulistanos. Vem para a Câmara e entre para a história. Câmara Municipal de São Paulo. Oi, gente, estamos aqui em mais um programa Por Todas Nós, um programa para mulheres independentes, mulheres autônomas, mulheres que mudam a vida de outras mulheres. E hoje eu estou aqui com a Lúcia, presidenta da Casa da Mulher Paulistana, que vem revolucionando muitas vidas de muitas mulheres, e é uma honra eu estar com uma mulher de tanta autoridade e autonomia. Muito prazer e muito obrigada por estar aqui hoje. Boa tarde a todos, né? Eu que agradeço em nome da Casa da Mulher Paulistana aí pelo convite e pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu queria saber, eu já estava aqui conversando, mas eu queria saber como que fez você iniciar o trabalho na Casa da Mulher Paulistana? O que que tocou você? Como que foi para você fazer essa criação? Bom, eu sou do interior de Ibiúna, né? Sou caipira, sempre tive isso, sempre na igreja, trabalhei como voluntária. Quando eu me casei e vim para São Paulo, fui ser voluntária do Hospital das Clínicas, trabalhei no Hospital das Clínicas como voluntária por 20 anos. E depois tive que assumir a empresa da família na região sul, fui ser voluntária da maternidade Interlagos, né? Que também é SUS. Na maternidade eu fazia parte do conselho, do conselho gestor, e teve uma situação de uma menina de 11 anos grávida do pai. E aí, nessa reunião do conselho, que até consta essa ata na nossa sede, se falou muito da criação da 10ª delegacia na nossa região, que é a região sul, né, Grajaú, Parelheiros, Marcilac, Cantinho do Céu, então, é muito extensa. E a delegacia mais próxima que nós temos é em Santo Amaro. Então, uma mulher que mora em Marcilac, ela tem que percorrer 70 quilômetros para fazer um boletim de ocorrência. Aí fizemos um movimento de mulheres de todos os nichos para reivindicar essa delegacia da mulher. E assim nasceu a Casa da Mulher Paulistana, que é o nome fantasia, nossa razão social é Instituto Era Artemisul, em prol da delegacia. E até hoje não saiu a delegacia, temos uma promessa aí do secretário Derrite que deve sair em outubro, que fechamos um acordo, estamos torcendo. Mas diante desse movimento, né, de 20 mulheres, nós vimos que não precisava só de um boletim, tinha o pós-boletim, que é o mais sério, para que a mulher não volte para o agressor. E não só na questão da violência, mas na questão do abuso sexual, enfim, todos os tipos de violência. E aí montamos o Instituto, começamos com alguns cursos e hoje estamos aí com 15 oficinas de capacitação, atendimento multidisciplinar, advogada, assistente social, psicóloga. Temos um curso agora também de alfabetização, porque muitas mulheres são analfabetas, então todas essas professoras são remuneradas, porque a gente acredita muito no empreendedorismo, né? E, enfim, curso também digital para mulher, e o nosso foco agora é esse linkar a oficina com a empresa. Então nós estamos focadas esse ano nessa empregabilidade, essa ponte que nós formamos e tem essa empresa para absorver essas mulheres. Quando você iniciou, qual que foi o ano, Lúcia? Foi do Instituto Era? Isso. Foi 2096.
Foi 1996? 1996, é. Faz muito tempo, Muito né? tempo, é. E a gente sabe que lá no início não tinham essas leis que hoje tem para as mulheres. Qual que foi as dificuldades que você enfrentou em 96, que hoje você não tem mais esse tipo de dificuldade? Quando você iniciou? Quando iniciamos é aquela situação, né? São mais mulheres que não têm o que fazer, né? Porque a ideia do voluntariado é isso, é porque eu não tenho o que fazer, por isso eu sou voluntária. Ou eu não preciso, e na verdade o sentido de ser voluntária é outro, Sim. né? Então era a credibilidade, né? Em ver que realmente a gente queria um trabalho sério e hoje já não temos isso, muito pelo contrário. Às vezes nós negamos algumas situações porque não faz parte do que a gente imagina que quer que seja a Casa da Mulher Paulistana, né? Nós queremos uma casa livre, de liberdade de fazer como nós acreditamos que é o melhor para a mulher. Então, hoje, o nosso ponto forte é a eficácia em números, né? Porque nós temos de 3.000 a 4.000 atendimentos mês, então é um número relativamente grande, Muito grande. né? Uma fila de espera nas oficinas de 300 mulheres. Caramba. Então aí nesses números você já pode identificar que é uma entidade séria, que ministra cursos com seriedade, não para a mulher só ter um certificado na parede. E é importante porque quando você traz cursos e capacitação, seja da alfabetização, seja ser cabeleireira, manicure, você traz autoridade para aquela mulher, né? Ela se empodera daquilo. E aí você tem parcerias com a prefeitura, você consegue ter fácil acesso lá de repente um CREAS ou um CRAS, algo que você consiga ter mais acessibilidade? Sim, nós temos, mesmo porque hoje, o ano passado nós participamos de um edital e vencemos o edital e hoje fazemos a gestão da Casa da Mulher Brasileira, que é o equipamento federal, né? Que existe uma em cada estado, que é completa, tem a primeira DDM, Ministério Público, Defensoria, IML, Tribunal de Justiça e também o alojamento de passagem. Caramba. Então, através dessa experiência que a gente está tendo no equipamento federal, você tem mais acesso ao CREAS, ao CRAS, enfim. E não temos essa dificuldade, porque a Prefeitura de São Paulo é muito completa nesse sentido. Isso eu digo porque conhecemos outros estados. Então, São Paulo, hoje, essas casas que têm esse alojamento ou sigiloso ou aberto, como a gente diz, são mais de 31 casas no município de São Paulo, em todas as regiões. E hoje tem alguns auxílios para a mulher, o auxílio aluguel. A mulher que foi vítima de violência? Vítima de violência, né? Porque a Casa da Mulher Brasileira, é baseada nisso. É só o público-alvo é mulheres vítimas de violência. Já a Casa da Mulher Paulistana, além da vítima de violência, a mulher em situação de vulnerabilidade. E como que essa mulher, na Casa da Mulher Brasileira, ela chega até vocês? Qual que é o primeiro momento que vocês chegam até aquela mulher, desde o acolhimento até levar ela para esses abrigos, né? Sim, é importante falar da Casa da Mulher Brasileira para que as pessoas conheçam, porque poucas pessoas conhecem a Casa da Mulher Brasileira e é o equipamento, naquela linguajar popular, é o top para mulher vítima de violência. Infelizmente, seria melhor que não precisássemos ter uma Casa da Mulher Brasileira. Por que eu digo isso? Hoje, a mulher vítima de violência, ela, para fazer tudo que faz na Casa da Mulher Brasileira em 2 dias, fora da Casa da Mulher Brasileira vai levar 2 meses. E assim, sendo toda vez revitimizada. Cada local, ela sai da delegacia, faz o boletim, aí ela vai para o ML, tem que ser ouvida de novo, depois ela vai, mas tudo isso é tudo longe, né? Uma delegacia em Santo Amaro, o ML
é no HC, no Hospital das É um Clínicas em Pinheiros. constrangimento para a mulher, né? Porque Sim. ela já passou por aquela violência, ela tem que ficar rodando a cidade inteira para fazer um exame para saber se de fato ela teve violência e depois para a delegacia. E depois, imagina Moroso, como que fica a cabeça dessa mulher, né? E aí vocês dão essa assistência, essa primeira assistência, até a parte de levá-las aos alojamentos, certo? Sim, a Casa da Mulher Brasileira é 24 horas, eu sou 24 horas, portas abertas. Então, nós recebemos mulheres tanto voluntariamente como mulheres que chamam a polícia. Então, vem com a polícia civil, com a polícia militar, vem com a GCM. Então, muitas vêm conduzidas pelos policiais. Aí a gente faz o primeiro acolhimento, passa na equipe multidisciplinar. Aí, depois a escuta, verifica se ela tem a necessidade, se ela quer fazer o boletim. Isso é importante a gente falar, porque a mulher não é obrigada a fazer o boletim, muitas têm receio de retaliação, mas hoje a mulher pode ter a medida protetiva sem ter o boletim de ocorrência. Então, verifica-se se ela quer, se não faz a medida protetiva, que é importante, e ela é acolhida, a maioria tem 3, 4 filhos que chegam lá, são todos acolhidos. E aí o normal período para ela ficar na casa 48 horas, mas às vezes acaba ficando mais, porque nós temos que achar uma vaga que seja da configuração da família dela, né? Tem a questão do leito baixo, leito alto, e se ela tem alguma outra demanda, muitas saem de casa, eu não pego nem receita médica das crianças, nem documentos. Então lá nós temos o cartório lá dentro, nós levamos essa mulher, a Casa Mulher Brasileira tem os carros para levar até a saúde, para passar no médico, pedir a receita, pegar remédio, aí tirar documento lá. Muitas imigrantes que nós temos, muitas refugiadas, né, porque uma comunidade bem violenta. Vamos até o consulado para ela retirar o documento dela, né? Porque uma refugiada sem documento em outro país... E às vezes nem sabe falar a nossa língua, né? É muito difícil. Então lá ela já tem toda essa assessoria, aí o auxílio aluguel, o projeto da prefeitura também, o Tem Saída, o outro projeto também que é Pode Entrar, que também ela recebe uma carta imobiliária, enfim, tem várias... Quando elas vão para esses alojamentos, os maridos, os companheiros, os ex-companheiros, eles não sabem aonde que são esses alojamentos, certo? Sim, quando não é flagrante, sim, né? Porque nós temos a primeira DDM lá dentro. Então, às vezes, os vizinhos chamam os policiais e aí é um flagrante, aí já leva o agressor para a delegacia. Lá tem até carceragem para esses casos, então, sabe, mas nesses casos aí tem uma situação específica, porque a gente ela só passa por ali, ela não fica alojada, ela já vai direto para um abrigo sigiloso. Entendi. E dentro desses abrigos, como que funciona a vida delas assim? Eu estou perguntando porque nunca nos foi passado essa informação e é de extrema importância que as mulheres que sentem esse medo, que querem denunciar e não têm essa oportunidade, para que elas de fato vão e corram atrás, né, da Casa da Mulher Brasileira, que é de extrema importância para você que está sofrendo algum abuso, para você que está sofrendo alguma violência, né, às vezes verbal, não verbal, às vezes sexual, e a gente entende, mas a gente consegue te ajudar, né? E como que é esse abrigo a partir do momento que leva lá? Vai parecer estranho que eu vou falar, nós não sabemos como visualmente eu não sei, mas porque é sigiloso, nós não temos nem o endereço. Você não tem. Nem nós que trabalhamos lá sabemos. É só uma equipe específica, porque esses abrigos, a maioria pertence à Secretaria Municipal de Assistência Social, a SMADES. E nós somos ligados à Secretaria de Direitos Humanos, né, com a secretária Regina, que nos dá todo esse suporte. Então, nós estamos sobre
a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos. Então, nós não sabemos, mas a gente sabe como funciona. Isso. Né? Então, a mulher chega lá, ela é acolhida, lá também tem uma equipe multidisciplinar, e lá elas vão acompanhar essa mulher, porque as crianças precisam estudar. Sim. Então, a articulação com as escolas, mas sempre as casas sigilosas, porque a gente faz um mapeamento da região de risco dessa mulher. Então, se a área do agressor é a Zona Sul, nós vamos mandá-la para a Zona Leste. Entendi. Né? Então, ela nunca fica na região. E aí faz esse mapeamento, e aí os profissionais da Casa do Abrigo Sigiloso, eles vão articular para que essa criança consiga estudar, mesmo que não seja na sua escola, mas em uma escola, e tem também esse incentivo, essa orientação, que essa mulher se capacite para que arrume um emprego. Caramba! Né? E quanto tempo leva para essa mulher? Ela tem prazo para ficar dentro dessa casa, desse abrigo? Ou eles fazem de tudo para que elas se capacitem, para que elas tenham autonomia de ter os seus próprios lares após isso? Sim, ela tem esse prazo. A mulher fica 2 anos, mas é lógico que a mulher não vai ser colocada na rua, né? Então, é muito específico cada caso, porque isso é importante dizer que cada mulher é uma mulher, cada caso é um caso, então é feito mesmo individual. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes lançou um espaço maravilhoso, mas que é destinado à família. Então, só mulheres com filhos que podem ter acesso a esse serviço. E aí ela tem o apartamento dela, ela tem mobiliado, ela recebe um apartamentinho mobiliado, desde de móveis como utensílios de cozinha, completo, com geladeira. Caramba. E ela vai poder ficar ali por 2 anos, depois que ela sai da Vila Reencontro. Depois que ela sai da Vila Reencontro, que deu os 2 anos, ainda ela tem mais 2 anos hoje acho que está em torno de 1.500 de auxílio aluguel. Caramba! Mas é bem específico, então a mulher que é solo, ela não consegue ir para esse, é só para mulher com filhos. Sim. Então, um projeto eu visitei a Vila Reencontro, aí é aberto. Embora tenha a equipe, não é sigiloso. Agora, os casos sigilosos não tem jeito, que aí ela corre o risco de vida e aí ela precisa ficar mesmo bem afastada. E nesse tempo que você está, desde que o edital saiu na Casa da Mulher Brasileira, qual foi o caso que mais te chocou? Que você viu, você falou assim, caramba, isso existe. Nós estamos lá 8 meses aprendendo cada dia, né? Como eu falei, temos muito caso de mulheres com saúde mental, né? E que a própria violência leva a mulher a ter essa questão. O que sensibiliza muito a gente é quando vai com criança, né? Então, a gente vê muito, e o que mexe muito com a gente é isso. Você vê que a mulher tem uma questão de saúde mental grave e tem filhos. Sim. E as crianças não sabem o que estão acontecendo, né? Muitas vezes para eles é normal o que está passando a mãe, né? Porque eles vivem naquele meio a vida inteira. Então, às vezes a mãe é muito depressiva, né? Como que vocês fazem para que essa mulher, ela retome, né? Seja de fato o empoderamento, né, que a gente precisa para que elas falem, olha aqui, tá aqui seu filho, você precisa cuidar, você precisa criar, você precisa trabalhar. Como que funciona essa parte de vocês? Isso é a equipe técnica, né, as psicólogas, a gente fala o convencimento, a articulação, conversar muito e tentar levar essa mulher para a saúde, porque ela precisa de tratamento. Muito. Né? Então, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa fazer uma terapia. Então, é um trabalho mais difícil, porque nós não podemos fazer nada contra a vontade dela. Sim. Né?
mas sempre pensando no Estatuto da Criança, no ECA, então a gente sempre tenta proteger as crianças. Hoje na delegacia DDM não são só vítimas de violência, sim, mas também criança e adolescente. Então você falou um caso que chocou, foi um caso que o pai chegou com... Porque a criança mexe muito com a gente, né? Embora as mulheres que chegam machucadas, destruídas, isso é chocante. Mas quando é criança, Mas né? quando é criança, as crianças eram uma criança de 1 ano e de 2 anos, bebês. Sim. Chegaram com o pai, a mãe estava na balada, era usuária, e o pai foi lá para entregar as crianças na delegacia. E aí essas crianças estavam super mal cuidadas, assim, com odor, e nós lá não podemos, tem a nossa tipologia, a trabalhar com crianças menores. Sim. É só acima de 18 anos. Mas não tem como, né? Aí o delegado ligou pra gente, falou, eu tô aqui com 2 crianças, o pai vai entregar, chamamos já o conselho tutelar, e aí nós fomos levar as crianças a tomar banho, porque a gente, né, dá banho, tem alimentação, enfim, porque tem o alojamento. E o pai ficou junto, né, porque tem que estar o responsável junto, porque nós não podemos. E as crianças super ligadas com o pai choravam. E aí, se você sabendo que aquela criança ia para um abrigo, porque o pai não queria, e nem a mãe. Meu Deus. Então isso é muito triste, né? Porque aí você pensa que futuro vão ter essas crianças, mas de toda forma você via aquela ligação familiar, aquele amor. Então, quando a gente, as orientadoras dando banho nas crianças, e elas chorando, e pai, a gente ouvia aquilo, e a ingenuidade, eles não estavam sabendo que o pai não queria elas, né? Por motivo deles, porque assim... uma coisa importante é que nós não julgamos, nós ajudamos. Sim. Nós não julgamos nem a mulher e nem o homem. Nós vamos fazer o nosso trabalho do acolhimento, de fazer o que a gente pode fazer de melhor para essas crianças ou para a mulher. Tem mulher que também chega lá e fala, não quero mais meus filhos. Então é um trabalho, eu acho que isso choca muito, quando você tem que separar o filho da mãe, ela por uma questão mental não quer o filho, enfim, então eu acho que quando envolve criança, a violência fica pior ainda, porque aí é uma violência também com a criança. É muito, né? E quando a gente entende que eles são pequenos, eles não entendem o que está acontecendo ali, né? O olhar, como você disse, você olhar para a mulher violentada, ela sabe o que ela está passando e muitas vezes aquela causa psicológica. Mas e a criança que nem sabe o que está acontecendo com ela, né? É muito ruim. Eu acredito que uns 2 semanas atrás eu tive com a delegada Jaqueline, que ela retratava esses casos, né? Que ela também trabalhou em uma DDM. E é de extrema importância que a gente entenda que a família, né? Quando se separa, quem sofre é as crianças, né? Não é os pais, quem de fato tem essa parte de o luto são eles, né? E é muito ruim, como você falou, de levar o alojamento e eles tirarem eles da onde eles vivem. E talvez a mãe às vezes nem denuncia por conta disso, né? Para não tirar eles daquele meio social, deles, né? Porque não sabe para onde de repente vai, o que pode fazer. Mas é importante esse papel que vocês fazem de acolher tanto mulheres quanto crianças, e que na Casa da Mulher Paulistana é totalmente diferente da Casa da Mulher Brasileira, né? Sim. Sim. 2 trabalhos que primeiro vocês cuidam da mulher lá em situação e depois vocês dão os cursos, a capacitação. Sim, hoje até na Casa da Mulher Brasileira começamos assim, a passos, né, lentos, colocar alguns cursos lá. Porque e interessante que muitas mulheres que foram para os abrigos estão voltando com a gente fazer o curso. Que legal! Né? Algumas conseguiram, já alugaram o seu cantinho, outras, até foi interessante que perguntaram, nós tivemos a Auditoria Federal a semana retrasada, e foi perguntado para uma
uma aluna do curso, o que ela via, o que significava para ela a Casa da Mulher Brasileira. Ela é haitiana e ela falou que para ela a Casa da Mulher Brasileira ela olhava como fosse uma mãe cheia de filhinhos e que como uma mãe faz quando o filho sai, mas volta, está de braços abertos. Caramba. Que foi o que aconteceu com ela. Ela passou pela gente, ela foi abrigada num centro de acolhimento que a gente fala CAE. Sim. E aí quando nós anunciamos que ia ter o curso, ela veio para fazer curso, mas ela já está estabelecida, saiu da violência. Que legal. Então a gente, foi bacana esse olhar dela, né, da Casa da Mulher Brasileira. Mas a gente acredita muito que a Casa da Mulher Paulistana, a brasileira, é mais um apagar fogo. Sim. A Casa da Mulher Paulistana, pela tipificação, né? Porque é outra situação. Aí a gente consegue realmente que a mulher não tenha esse ciclo e não volte para o agressor. Sim, porque vocês dão autonomia para elas escolherem, né? A profissão, a saber ler e escrever. Na Casa da Mulher Paulistana, você me disse que você não tem credenciamento com a prefeitura, né? Não, embora a prefeitura, sempre grandes parceiros, o que a gente precisa, eles nos ajudam, mas nós não temos convênio nem com a prefeitura, nem com o estado e nem com o federal. Não porque não quiseram ajudar, foi uma opção nossa, né? Porque todo o atrelamento a algum órgão público tem as normas, tem que fazer desse jeito. Então, eles nos ajudam de outra forma. Mas a gente prefere manter essa nossa autonomia, né? Porque a gente fala muito da mulher ser autônoma, ser livre. Então, por enquanto, nós ainda não temos isso, né? Aí a pergunta, mas como vocês mantêm uma casa, Essa né? ia ser a minha próxima. Porque aí todo mundo pergunta. Sim. Então nós fazemos bingos, eventos, bazares, rifa, pedimos ajuda aqui e lá e pontualmente recebemos emenda parlamentar. Porque a emenda parlamentar é como se fosse um edital, você cumpre, presta conta, mas não tem tanto vínculo, né? E como que é esses parceiros seus que você... Nós temos 2 parceiros importantes nossos, que são da iniciativa privada, 2 agropecuários, que até fiquei triste da taxa agora, que vai afetá-los, e eles ajudam muito o Brasil todo. Muito. Que é a Fundação Elijas, Gilkmans, e também a CHS e o Instituto Max Fabiani, que é da dona Creuza, fundadora, que é um grupo forte agropecuário e que eles nos ajudam mensalmente para pagar aluguel, porque nós pagamos aluguel, a água, a luz, como qualquer mulher brasileira. Então, eles ajudam a gente, lógico que nós prestamos conta mensalmente, trimestralmente, é tudo bem burocrático. E outra fundação, a Elijas, também. E aí nós fazemos palestras em empresas, né? Que também gera lucros, então então a gente faz palestras sobre vários temas, Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Importante eu falar do Outubro Rosa, que a nossa agenda geralmente é cheia o mês todo, que a gente já fez Facebook, já fez Credicar, SBT, que é a coleta da mechinha, porque nós temos o projeto que é a confecção de perucas, né, para mulheres com câncer, alopécia e lúpus. E como eu falei, essa parceria com a Marinha do Brasil e com o MP, que todo mês de agosto, que dia 28 de agosto, é o Dia Nacional da Vítima de Acidente de Escalpelamento, as ribeirinhas na região norte. Então nós vamos para a região norte, já fizemos Amapá, Roraima, quase toda a Ilha do Marajó, e esse ano vai ser mesmo em Belém, com os ribeirinhas. Nós vamos lá, damos cursos de capacitação para as ribeirinhas e também a doação da peruca. Então fazemos também essa ação do Outubro Rosa, a prevenção do câncer, para a doação da mecha, da conscientização.
Então, isso é muito trabalho. É muito. E o que hoje você acha que a gente pode fazer para melhorar, para as mulheres não terem mais essa parte de serem vítimas de violência? O que pode mudar no Brasil? O que pode mudar na nossa sociedade para isso? Bom, na minha opinião, no meu olhar, né, porque isso aí, as pessoas, cada uma tem a sua opinião. Eu acho que para realmente um dia a gente vencer, zerar o ciclo da violência, é importante que tenha um trabalho forte nas escolas, né? Com crianças e adolescentes, é lógico, com uma linguagem, um tema adequado à faixa etária, mas que seja trabalhado essa violência já nas escolas, porque é uma questão social, né? Uma sociedade machista, violenta. Então eu acho que seria esse trabalho forte nas escolas com esse público. Talvez a gente tenha aí pensando que essa faixa etária vai ser o nosso futuro e que no futuro as pessoas se conscientizem que não é o melhor caminho, que você bater ou você apanhar não é normal, você agredir verbalmente não é normal e que a gente tem que ter o respeito. Não só em questão de gênero, porque a violência está embutida entre neto, avós, entre irmãos, entre pai e filho, né, ou filho e pai. Enfim, eu acho que tem que ter essa conscientização e eu acho que um futuro melhor seria trabalhar essa faixa etária sobre a violência, que ser vítima ou ser agressor não é uma coisa normal e nem legal. E aí, se a gente trabalhar, né, Lúcia, com as nossas crianças, que são o futuro do nosso Brasil, fica muito mais fácil para que no futuro não seja tão machista, não seja tão patriarcal, né? É de extrema importância que todas as mulheres saibam que criar os seus filhos, né, a gente tem que criar com a certeza de que eles não vão ser essa sociedade machista. E a gente precisa começar na escola, começar com os educadores. E precisamos também capacitar os educadores, que muitas vezes eles vêm dessa sociedade que é machista, né? Muitas mulheres até, né, que eu acredito que você encontra, também tem essa parte machista. E qual que é o recado que hoje você consegue dar como presidenta, como fundadora, tanto da Casa da Mulher Paulistana, como representante da Casa da Mulher Brasileira? Qual que é o recado que você consegue dar para as mulheres? Eu posso dizer por mim, né, por toda a minha história de vida, que não desistam nunca, né? Que todos nós, seres humanos, temos um lugarzinho na sociedade e que, sim, elas são capazes, que elas têm que acreditar nelas, né? Eu acho que a autoestima é isso. Quando você tem uma autoestima, você também inibe que a outra pessoa sobreponha sobre você. Então, eu acho que é isso, a mulher se cuidar e a mulher realmente se empoderar. Eu não gosto muito dessa palavra, mas se capacitar, né? Se olhar, ter o seu tempinho. E outra situação, você falou muito bem, a questão realmente da educação dos filhos, né? Para quem é mãe, realmente criar os filhos, né? A gente vê, eu tenho alguns conhecidos que a filha fala, mas por que só eu, mãe, e não ele, né? Então, realmente, o machismo, né, está dentre nós mulheres. Eu conheço algumas mulheres machistas, sem julgamento, cada um, mas é importante que a gente coloque atividades iguais, né, para os dois filhos, sejam homem e mulher. Não só a mulher tem que ajudar a mãe a limpar a casa, mas o filho também. Eu acho que aí a gente vai desconstruindo essa ideia do machismo. É isso, gente. Muito obrigada, Lúcia, Obrigada. Pelo seu tempo, por todas essas riquezas que você trouxe aqui para mim hoje. Gente, aonde que fica a Casa da Mulher Paulistana? Bom, a Casa da Mulher Paulistana, estamos aí no extremo da região sul de São Paulo, no Grajaú, né? A 2 quadras da Estação Mendes. E estamos lá, portas abertas, de segunda a sexta, das 8 às 17.
Sigam a gente no Instagram, @Casa da Mulher Paulistana, para conhecer melhor, conhecer nossos cursos, para indicar alguém que precisa de uma ajuda, ou de uma peruca, ou de um simples abraço. Enfim, estamos de portas abertas. E a Casa da Mulher Brasileira, onde que fica? A Casa da Mulher Brasileira fica no Cambuci, no centro de São Paulo, também 24 horas. A Casa da Mulher Paulistana não é 24 horas, mas a brasileira sim, que é um equipamento público que é sobre a supervisão da Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Direitos Humanos. Muito obrigada pela oportunidade, viu, querida? Muito obrigada. E, gente, estamos finalizando esse programa com mais uma mulher querida, uma mulher que veio falar da sua experiência com autoridade, com emoção, com muita humanidade, né? Que é isso que a gente faz e traz aqui. Até o próximo programa.